O primeiro dado que eu quero trazer nessa análise é a singularidade dessa pesquisa. A gente sabe, eu falei muitas vezes, que o governo Bolsonaro tinha uma tendência que estava estabilizada. Era a tendência a manter a popularidade dele ou estagnada ou em declínio. Isso desde o início do governo. Ou seja, a gente viu 1 ano e meio de governo em que a popularidade do Bolsonaro fazia num gráfico o seguinte desenho: ou ela estava aqui, ela continuava, ou ela caía. Era assim. E agora a gente está vendo uma situação diferente. Então, o ponto fundamental da análise é entender por que mudou. O que mudou? Se todos esses fatores que o Renan elencou são os mesmos, como é que pode ter mudado? Eu acho que a explicação para isso está nessa estabilidade que o governo Bolsonaro está conseguindo conquistar. A gente está vendo uma redução muito grande de polêmicas e situações de discurso em que o presidente falava alguma coisa que dava uma grande repercussão midiática, e isso está passando, e está passando porque das alas do governo, aquela que neste meio tempo mais recente mais perdeu poder foi justamente a ala ideológica. Essa ala perdeu poder. É bom lembrar que o governo era composto das seguintes alas: a ala liberal, né, lá do Paulo Guedes e da turma do Guedes, que ainda está no governo; a ala da Lava Jato, representada pelo Moro, que saiu, portanto, que ele não tem mais essa parte do governo, ela desaparece, né, da estrutura do que é o governo, da composição do governo; a ala ideológica e os militares, e uma pequena participação dos evangélicos. De todas essas alas, a lavajatista ela sai com o Moro. Ela sai num contexto em que o Moro ataca o governo, né? O Moro se defende dos ataques e ataca o governo com aquele vídeo da reunião e tal. Esse vídeo é um grande fracasso narrativo, essa é a verdade. O vídeo evidenciou um governo que acredita nas coisas que fala. Isso é a primeira coisa. Assim, ficou claro que Bolsonaro acredita naqueles chavões. Então, isso teve uma repercussão muito diferente de se nós víssemos um presidente dizendo coisas completamente contraditórias ao discurso que ele faz, porque aí a gente pegaria na hipocrisia. Então não se viu hipocrisia, e o que se viu foi o governo Bolsonaro nos seus traços arquetípicos: tensão com as instituições, um ministro dizendo que os ministros da Suprema Corte deveriam ser presos, etc, etc, mas não teve o impacto que se imaginou que poderia ter. Não foi uma bala de prata do governo, muito longe disso. E com esse movimento do Moro, ele saiu, e eu sinto que ele está apagado no noticiário. Ele não aparece muito no noticiário, não se fala muito do Moro. Então, aquele que deveria ser o grande antagonista no campo da centro-direita ou do centro ao Bolsonaro está numa fase baixa dentro da mídia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: a ala ideológica ela foi perdendo força, perdendo espaço, e isso muito pavimentado por conta daqueles dois inquéritos: um inquérito das manifestações antidemocráticas e um inquérito das fake news. E desses dois inquéritos decorreram várias turbulências para os Olavetes, né? Teve militante que foi preso, teve gente que teve o seu sigilo bancário quebrado, pessoas que tiveram os seus computadores e objetos pessoais devassados pela polícia. Então eles passaram e estão passando por um momento muito difícil, por um momento muito ruim, dentro do qual eles estão muito mais se defendendo e atacando o MBL do que propriamente tentando avançar contra o dito sistema, o dito establishment. O que é que isso provoca? Isso provoca uma redução da pressão dessa ala ideológica sobre o governo. Então o governo ele tem um pouco mais, uma margem um pouco mais ampla para fazer as costuras, as articulações políticas que ele precisa para sobreviver, e podendo não estar no centro daquele noticiário polêmico que foi aquilo que fez com que Bolsonaro perdesse tanta popularidade. Boa parte da perda de popularidade de Bolsonaro neste tempo se deveu ao noticiário, ao trabalho da mídia e ao trabalho da direita organizada. Não foi ao trabalho da oposição da esquerda. A esquerda não estava fazendo grande oposição, e até hoje não está fazendo. Não foi o trabalho do PSDB ou do PMDB ou dos partidos tradicionais. O que fez o Bolsonaro perder essa popularidade e ter esse gráfico de declínio que eu citei no início da minha fala foi justamente o noticiário.
seja, a insistência com que o noticiário da Globo, da Folha de São Paulo, mostrava as trapalhadas, as burradas, as coisas que ele falava, os absurdos que ele falava. E isso foi diminuindo com os últimos tempos. Então, eu acredito a esse fator, essa ascensão. Então, ele conseguiu diminuir isso aí, ele se articulou com o Centrão, ele está conseguindo sobreviver tanto à cassação quanto ao impeachment, né? Já teve processo de cassação que foi iniciado e que foi, né, indeferido, foi arquivado. O processo de impeachment está frio, ninguém está falando de impeachment. O Bolsonaro tem os votos para não ser impeachmentado, porque ele conseguiu essa articulação com o Centrão. Então, os dois ganchos de tirar o Bolsonaro do poder meio que esfriaram. Então, esfriou a cassação, esfriou o impeachment, o que confere ao governo mais estabilidade. A ala ideológica, com seus problemas e sem poder pressionar o núcleo do governo, confere ao governo mais estabilidade. Qual é o resultado da estabilidade? Aumento de popularidade. Então, hoje, o governo Bolsonaro está numa fase relativamente boa. O que eu sou cético é na continuidade dessa fase. Eu acho difícil, porque é aquela coisa, né? O leão ruge e o cavalo relincha. O governo Bolsonaro ele tem uma certa natureza. Então, eu acho difícil ele conseguir manter este arranjo, que é um arranjo contrário à sua natureza, por muito tempo. Mas, nesse momento, é a situação que a gente está vivenciando.